Seja muito bem-vindo ao canal Psicotrader e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre um sentimento relacionado ao impulso de vida, ao impulso de construção em busca de uma qualidade de vida melhor. Ao longo do caminho, a depender do perfil da pessoa, de acordo com as experiências e as interpretações que ela teve em relação a dinheiro, em relação à religiosidade, em relação à educação familiar, à educação social que ela teve ao longo da sua história, em relação àquilo que ela conseguiu interpretar e significar, pode trazer assim consequências extremamente positivas ou extremamente negativas que vão poder beneficiar ou prejudicar a vida dessa pessoa. Quando positivas, nós estamos falando de uma pessoa que vai ter aquilo que nós chamamos de ambição. E quando negativas, vamos ter aquilo que nós chamamos de ganância. Tá? Ganância, ela vem de um significado que está relacionado com a ânsia, ânsia no sentido de ansiar, desejar. E desejar o quê? Ganhar. É algo extremamente intenso, onde a pessoa não leva muito em consideração os limites dos relacionamentos interpessoais em diversas esferas da vida. A ganância, ela tem uma proximidade muito grande com o que nós chamamos nos 7 pecados capitais da soberba. A soberba é aquela sensação que a pessoa tem de que ela pode ser superior às outras pessoas que as rodeiam. Então a gente tem aí uma característica, um perfil extremamente competitivo. A pessoa, ela quer o poder. E aí muita gente pode falar que a maior ambição humana é o poder. Só que quando fazemos essa afirmação, estamos falando da palavra errada. Quando uma pessoa deseja o poder acima de tudo e de todos, estamos falando que a maior ganância que a pessoa pode querer ter na vida é o poder. A ganância, ela pode ter a inveja andando de braços dados junto com ela. Porque a inveja é aquela ideia de que você vê algo que o outro tem, a forma como o outro vive, e passa a querer ter também o mesmo padrão, a mesma qualidade de vida, ter os mesmos bens materiais ou até mesmo superior, para que possa se sentir superior a essas pessoas. Então são sentimentos que fazem parte da vida, né, das pessoas em níveis completamente diferentes. Quando esse nível ele é exacerbado, a pessoa é extremamente gananciosa e isso vai ter as suas consequências que, para o mundo das aparências, para a valorização da pessoa pelo que ela tem e não pelo que ela é erroneamente, na minha opinião, admirado por muita gente. Principalmente quando essas pessoas não convivem com essa pessoa gananciosa, porque veem apenas uma parte da vida que elas acreditam que representa o que é a pessoa. Já uma pessoa ambiciosa, ela tem a sua característica pessoal bem diferente. É uma pessoa que tem junto com ela, de braços dados, a generosidade. É uma pessoa que está disposta a sempre contribuir, uma pessoa que está disposta sempre a ajudar as outras pessoas, é uma pessoa que busca a construção da qualidade de vida de forma compartilhada, que ela não se exime das suas responsabilidades, que ela se dispõe ao trabalho intenso para que ela
possa trazer a sua contribuição e conseguir alcançar e conquistar aquilo que ela tanto deseja. Ela parabeniza as outras pessoas pelo feito e busca aprender como que ela pode melhorar também para conseguir chegar lá. E isso se reflete no day trade também, né? Quando uma pessoa começa a pensar, a fazer os seus investimentos, na verdade ela nem está pensando em investimento. Ela ainda não tem amadurecido na cabeça dela que ela vai entrar num mercado de investimentos. Ela enxerga o day trade como um meio para que ela consiga, de uma maneira mais fácil e mais rápida, conseguir obter o dinheiro necessário para que ela compre, para que ela conquiste aquilo que ela deseja que os outros têm. É bem certo que depois do advento da internet, nos anos 2000 e principalmente depois da pandemia do Covid-19, essa situação de trabalho vem se transformando e hoje nós temos o home office como uma realidade cada vez mais crescente no mundo inteiro. Quando uma pessoa está trabalhando diariamente com o day trade, ela está inserida dentro desse contexto em que nós estamos falando dos pecados capitais. É claro que no dia a dia ela não está se dando conta disso, mas isso está presente no inconsciente coletivo das pessoas e isso traz para o inconsciente um significado de que você não terá a aprovação divina no dia do juízo final. É claro que eu estou falando aqui daquelas pessoas que são cristãs, né? Quem não tem religião ou pertence a outras religiões não vai ter esse mesmo conceito. Mas independente da religião que você tenha, independente de você acreditar em Deus ou não, esse traço cultural faz parte da vida da região, do país em que vivemos. Então, de alguma maneira, dentro do seu inconsciente coletivo, essa reprovação divina por não estar atendendo aquilo que tradicionalmente foi valorizado nas últimas décadas, nos últimos séculos, que é a questão do trabalho duro, é a questão de você suar a camisa, né, de pegar no pesado, vai ecoar dentro de você de alguma forma. Então, mesmo que você não tenha esse pensamento evidente no seu dia a dia, ele faz parte de um conjunto de significados do inconsciente coletivo da região e da época em que vivemos. Então eu quero dizer para vocês que no fundo, de forma inconsciente, essas questões estão sim presentes na sua vida, mesmo que você não acredite nisso. E isso pode ser um dos fatores que você pode precisar começar a trabalhar internamente para poder se libertar de uma ideia de reprovação, caso você acredite em uma ressurreição, na vida após a morte, na questão do céu ou do inferno. Entende? No final das contas, ganhar o dinheiro da maneira como o day trade ele é feito pela internet pode significar para você uma recusa, uma reprovação espiritual. Então, como é que você vai conseguir se aprovar, ter dinheiro, viver em abundância, sendo que você vê que a maioria das pessoas
buscam ganhar a sua vida de uma maneira ainda tradicional e que por conta disso talvez elas possam merecer o lugar ao céu, o espaço ao sol, e você não. Entende? Então isso pode ser um sabotador na sua tomada de decisões. E você nem de longe poderia imaginar algo como isso. Então eu quero chamar essa atenção para você, para que você pare para refletir um pouquinho sobre isso, especialmente se você for uma pessoa muito religiosa. Uma pessoa com alguma experiência já no mercado, vem tendo seus ganhos consistentes, o saldo na sua conta na corretora vem aumentando há algum tempo, ela já está mais autoconfiante com o seu operacional, já está mais estabilizada com o seu emocional e aos poucos ela vai aumentando a sua alavancagem. E aí aquelas operações elas já estão representando um volume de dinheiro muito satisfatório. Existem pessoas aí que no dia costumam fazer a média de R$ 1.000 por dia. Então no mês, vamos colocar aí entre dias de ganho e perdas, aí uma média de R$ 15.000. Já pensou que legal? Né? E existem pessoas que fazem 4, 5, 7 mil reais por dia no day trade. E isso representa muito dinheiro. Para a maioria das pessoas, isso é a tão sonhada liberdade financeira. Então é possível sim fazer tudo isso. Não é fácil chegar nesse nível, porque uma coisa é você perder 30, 50, 100 reais num dia, outra coisa é você perder 5, 10 mil no dia. Né? Precisa ter contenção emocional para que essas coisas aconteçam. Então, quando uma pessoa começa a aumentar a sua alavancagem e começa a ter ganhos mais expressivos, ela se impressiona, os olhos enchem, né, de vida e começam a pensar no que será possível conquistar se ela se mantiver ganhando 2, 3 mil reais por dia. Né? 3 mil reais em 20 dias vão dar 60 mil reais no mês. Estou falando bruto, né? Porque em cima disso ainda tem os custos da operação, vai ter o pagamento do imposto. Então, né, de qualquer forma, é um dinheiro muito bom. E o que é que você pensa? Né? O que é que se passa na sua cabeça quando você começa a fazer ganhos diários, vamos supor, né, de R$ 1.000? São 20 mil reais no mês. Depois 2 mil, vai dar 40 mil, 3 mil, 60 mil e assim por diante. Você começa a pensar que tudo aquilo que você vê na internet, né, em relação à aquisição de carros, imóveis, viagens e etc., será uma realidade na sua vida. Então o seu nível de desejo passa a aumentar e você começa a querer mais e mais. E como já foi falado nos vídeos anteriores, não existe garantia de ganhos no day trade, pelo contrário, existem muitas variáveis que vão poder fazer com que as perdas sejam grandes. Então, quando uma pessoa começa a fazer as suas operações e ela entra numa fase que acontece na vida de todos os traders, né? Onde o operacional não se encaixa com o ciclo que o mercado está apresentando, e porque a pessoa está
tão absorvida com a ideia desses ganhos, está tão absorvida com esses sonhos, que ela não entende que ela tem que mudar as ferramentas que ela está utilizando, tem que mudar a sua operação que seja coerente, condizente com o ciclo do mercado. E essa cegueira, entre aspas, temporária, pode fazer com que pessoas percam em um dia 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões em um dia. Podem quebrar a conta, perder tudo que elas conseguiram construir ao longo de anos. E esses volumes monstruosos aí de dinheiro perdidos, entregues, ele se dá por ganância? Acredito que não. Eu acho que ele se dá por desespero. Por isso precisa haver uma construção emocional para que você consiga gerenciar tanto os seus ganhos quanto as suas perdas. Mas aí a pessoa, ela sente a vontade de querer recuperar. E eu já disse em outro vídeo que essa ideia de recuperação é uma ideia de pessoa física, é uma ideia de pessoa que está completamente absorvida pelo poder do dinheiro. Ela está cega com relação à sua personalidade gestora financeira da sua própria conta. Ela não entende a perda financeira como um custo e que todo custo empresarial precisa ter um limite. E ela simplesmente não aceita isso porque ela não está pensando como um empresário ou como um empreendedor. Ele está pensando como uma pessoa que a princípio estava sendo ambiciosa ou gananciosa e que ao entrar num ciclo de perdas ela não aceita que ele esteja acontecendo e vai alavancando cada vez mais com a ideia de recuperação. E aí essa pessoa chega até o limite dela, ou até o limite que a corretora coloca dentro da margem que ele tem, e quebra a conta. Porque eles não estão enxergando a atividade como uma profissão. Elas estão enxergando o day trade como um caixa eletrônico. E isso pode levar a pessoa para o buraco. E ninguém merece passar por isso. Então eu penso que se você está iniciando e você quer ir para o tudo ou nada, que esse tudo ou nada represente muito pouco do valor que você tem para poder investir em renda variável. A renda variável ela deve ser um tipo de investimento minoritário da sua carteira de investimento. Qual vai ser o seu apego ao dinheiro em cada operação que você fizer? Como é que você vai se sentir quando você tiver um rebaixamento de 10, 20% do seu capital? Você vai ficar desesperado querendo recuperar. E aí você vai aumentar o número de contratos, você vai aumentar o seu stop ou vai tirar o seu stop, porque você não aceita perder mais. Porque é tudo que você tem. E uma condição para você operar no mercado financeiro é que você aceite perder o que você tem. Porque aí você vai conseguir operar com mais tranquilidade. Ah, mas como é que eu vou saber se eu aceito ou não aceito? Bom, eu vou dar uma dica. Quando você der uma entrada na operação, levante-se e vá para o banheiro, vá para a cozinha, saia de casa. Se você não conseguir fazer isso, a movimentação do preço vai ficar fazendo você ficar criando um hiperfoco, uma hiperatenção, uma expectativa de que aquele preço ele tem que chegar no seu alvo de qualquer forma. Você se
prende na cadeira e não há nada nesse mundo que consegue fazer você sair de lá. Quanto mais você estiver desse jeito, mais importante e necessário e esse dinheiro é para você, mais você depende dele. E esse tipo de dinheiro é mais ou menos como quando você vai à praia e resolve pegar um punhado de areia com as mãos e aí você fecha as mãos. A maior parte da areia que você conseguir pegar, ela vai se esvair, ela vai escapar pelas frestas da mão, a fresta entre os dedos. E quando você abrir a mão novamente, vai ter um pequeno punhado de areia e o vento ainda vai passar e vai levar mais um pouquinho. É diferente de quando você pega um punhado de areia com as duas mãos e faz uma posição de suporte, como se as suas mãos fossem uma bandeja para a areia. O vento passa, leva um pouquinho, mas a maior parte está lá. Então, faça esse teste. Se você não consegue tirar a mão do mouse depois que você deu entrada na operação, significa que aquele dinheiro é muito importante para você e você depende daquele dinheiro para alguma eventualidade. E se esse é o seu caso, quer uma dica? Pare de operar imediatamente. Pegue esse dinheiro, invista em algo que seja possível. Houveram fases na minha vida que eu tive que comprar leite condensado, chocolate em pó, granulado, fazer brigadeiro para vender. Com o dinheiro do brigadeiro eu comecei a comprar camisetas, fazer estampas e sair com um sacolão ali para vender também. Com o dinheiro das camisetas eu comecei a fazer festas. E com isso tudo foi que eu consegui pagar o primeiro ano da minha faculdade. Que quando eu entrei eu não tinha nenhum real para pagar. Se eu tivesse colocado esse dinheiro no day trade, provavelmente eu teria perdido ele inteiro e eu não teria me formado em psicologia. Entende? Então, gente, tomem cuidado. Vocês precisam entender que o mercado não é um ambiente de projeção dos seus sonhos. O mercado não é um ambiente de projeção das suas necessidades. O mercado financeiro é um mercado extremamente agressivo, extremamente hostil, manipulado e que tudo que tem ali vai atuar de uma forma que até que você consiga entender a sua dinâmica, ela tende que ele vai entrar contra você. Quantas vezes você já viu acontecer no mercado aquele padrão que você aprendeu e porque você aprendeu você fez a operação e no final a operação veio contra aquilo que você tinha aprendido? Todo setup que você aprende na internet, ele é divulgado não só para você, mas para milhares, talvez milhões de pessoas. E uma vez que o mercado percebe que esse setup está sendo utilizado e que ele está tendo uma representatividade financeira muito grande, uma série de outros investidores aprendem isso também e começam a atuar contra. Então eles deixam permitem que a configuração aconteça até o ponto de tomada de decisão de milhares, milhões de pessoas para efetuar uma compra, uma venda, para que eles possam fazer o lançamento de um volume financeiro maior só para pegar o stop de todo mundo, porque o stop das pessoas já passa a ser previsível. Então nenhum setup é eterno. Eles têm um prazo de validade.
e a gente precisa se atualizar sempre. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar sobre o day trade de uma forma um pouco melhor, que você possa ter amadurecido um pouquinho mais. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.